Saudações, pessoal. Passado um pouco dessa maratona de infraestrutura que a gente acabou de ver nos módulos anteriores, a gente se preocupou bastante em ver como que o servidor pode ser configurado, como que os processos os pipelines, tanto de integração, testes unitários, até a entrega de conteúdo mesmo, que é o pipeline CD, né, Continuous Delivery. Então a gente viu bastante coisa que é, na verdade, um emaranhado de tarefas e funcionalidades, ferramentas que trabalham em volta da tua aplicação. Ou seja, você constrói a tua aplicação e você precisa de todo um ecossistema para deixar ela rodando de forma saudável. Ela rodando com os testes, garantindo que ela vai estar íntegra, com a integração do GitHub com o teu servidor, por exemplo, para fazer a entrega de uma forma automatizada de novas versões, né? Então, a parte em si do framework a gente ainda não viu praticamente nada, né? E o intuito desse módulo aqui é a gente começar a bater o olho no framework, ter uma ideia de como que o Laravel é composto, o que ele consegue fazer, né? E esse primeiro módulo aqui eu quero fazer mais isso, quero trazer mais um overview de tudo que a gente tem de mais relevante aqui no início dos nossos estudos, e depois a gente vai esmiuçando a nível de código nos módulos seguintes cada uma das particularidades do framework. Então, falando um pouco sobre o próprio Laravel em si, né? Por que o Laravel? É uma das primeiras seções que eles têm aqui na documentação, né? Eu vou responder dando a minha visão do porquê que eu utilizaria o Laravel, né, em relação a outras tecnologias e tal, né? E fiquem à vontade para discutir, debater e discordar também, né? Mas enfim, eu particularmente acho bastante interessante o framework Laravel porque ele é um compilado de ferramentas, um compilado de bibliotecas que ele acaba resolvendo a maioria dos teus problemas sem precisar fugir e pesquisar soluções de terceiros, tá? Então, assim, antes de mais nada, da gente adentrar na documentação, ver do que ele é composto, coisas que me agradam nesse framework. Primeiro, como eu disse, ele tem muita coisa embutida dentro do próprio framework, dentro da própria documentação. Você vai encontrar, preciso trabalhar com o banco de dados X, ele tem suporte. Preciso trabalhar com um banco de dados Y, sei lá, MongoDB, MySQL, alguma coisa. Provavelmente tudo isso vai ter suporte, salvo o caso de você precisar de algum banco muito específico. Mas esses mais tradicionais, todos estão integrados já no core do framework. Quero trabalhar com interface gráfica, web, né, montar interface, páginas e tudo. Eu tenho uma vasta gama de possibilidades, como a gente vai ver mais adiante. Eu posso trabalhar com Blade, que é o template engine padrão do framework. Ele renderiza tudo server-side, então a gente vai acabar vendo algumas aulas sobre isso, né? Mas tenho preferência por React, o Laravel tem. Tenho preferência por Vue, Laravel tem. Então tudo você vai encontrar uma receitinha ali dentro de como fazer isso. Quero construir uma aplicação que ela é só uma API, sem interface, sem nada. Ela só vai servir de back-end para uma aplicação móvel, por exemplo, um aplicativo no Android, no iOS. Laravel tem. Então tem tudo isso pronto já para você. É só você seguir o início da documentação ali para dar o boot no teu projeto e montar com as características que você precisa, os serviços que você precisa e tal, e depois trabalhar, né? Então é um framework que dificilmente ele não vai te atender, assim, salvo casos muito avançados que você vai ter que correr atrás de outras bibliotecas, mas em geral ele tem muita coisa pronta e tudo bem organizado. Sinceramente é uma das melhores documentações de código que eu já vi até hoje. É um dos frameworks mais bem documentados, tá? Então, e ele se mantém atualizado ao passo que a linguagem evolui, que as coisas evoluem, né? Eles vão agregando coisas novas e revisando. Então, ao mesmo tempo em que ele se mantém atualizado, ele também é um framework que é bem estável, né? Porque é utilizado há muito tempo, tem uma comunidade muito grande, né? Então, não é algo que você vai começar a construir um código hoje e talvez ano que vem não funcione mais, tá? Então, para quem vem do mundo Node, inclusive eu, isso é um choque bastante grande. Às vezes você constrói um projeto e as suas bibliotecas simplesmente param de funcionar um ano depois, né? Mobile, né, principalmente, que é uma área que me interessa bastante, você tem que ficar muito ligado nas mudanças de tecnologia. O Android muda, as coisas mudam, o iOS muda, e isso geralmente o ciclo é rápido, né? Então, às vezes, um código que você está
precisando da manutenção, às vezes você vai ter que revisar muita coisa de uma versão para outra. Aqui no Laravel eu tive uma experiência recente de atualização no projeto do Laravel 9 para o 10, foi praticamente transparente. Então existem sim guias de você atualizar de uma versão para outra e tal, só que não é nada que vai quebrar teu projeto inteiro, por exemplo, né? Claro, exceções sempre existem, né? Mas de modo geral ele é um framework bem estável, que tem muita coisa agregada no próprio core do framework, então tem muita biblioteca deles mesmos, que é mantida por eles mesmos, que dificilmente vai quebrar de uma versão para outra, porque eles se preocupam em manter isso consistente, tá? Então, logo mais vamos dar uma olhadinha nas principais pastas, eu diria, até vamos chamar de pastas, mas são funcionalidades do framework que eu gostaria de realçar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é capaz de fazer assim out of the box, direto como ele vem instalado, o que dá para fazer, e quais são as configurações que eu poderia fazer para criar projetos diferentes, tá? Isso mais ao final do vídeo eu mostro para vocês. Aqui, pessoal, na própria documentação vocês vão encontrar aqui diversas seções com conteúdo. Eu recomendo vocês irem batendo o olho nas coisas aos poucos, tá? Claro, fazer uma leitura de documentação é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Eu sempre, quando pego uma coisa nova, eu procuro ler o máximo possível daquilo antes de meter a mão no teclado e começar a fazer código, tá? Para pelo menos ter uma ideia do que a tecnologia é capaz de fazer, para não ficar reinventando a roda, tentando fazer às vezes algo que ele já tem pronto, ou ainda tentando fazer do jeito errado. Porque às vezes você carrega uma metodologia que funciona muito bem e é muito válida e é o correto em uma tecnologia, só que você muda de tecnologia, o jeito de fazer as coisas às vezes é diferente. Então, eu particularmente prefiro sempre dar uma lida em geral, assim, nos tópicos que são mais relevantes, o que me interessa mais, né? Como que o framework é estruturado, que patterns que são utilizados, quais são as principais bibliotecas que eu tenho ali dentro, né? Vocês vão ver que tem um monte de coisa legal, né? Antes de começar a mexer, porque às vezes, vamos pegar um exemplo bem hipotético aqui, quero trabalhar com datas, né? Lá no mundo Node a gente tem um monte de bibliotecas, tem a Moment.js, DJS, enfim, várias bibliotecas que fazem um monte de funçõezinhas para calcular intervalos, para saber se um dia veio depois do outro, se está no intervalo correto, conversão de UTC para um fuso horário local, enfim, tem um monte de coisas lá, né? Você talvez, vindo desse mundo, a primeira coisa que ia fazer é procurar alguma biblioteca em PHP para fazer isso, né? Mas, na verdade, o próprio Laravel já tem embutido. Se você procurar nos pacotes dele aqui, ele tem um monte de coisa. Se eu não estou enganado, é Carbon, o nome da biblioteca que faz isso aqui dentro. Eu não sei exatamente onde ela está. A busca serve para isso, na verdade. Se a gente procurar por Carbon aqui, Carbon. Olha só. Então, é uma biblioteca extremamente poderosa para manipulação de datas, horas, enfim, né? Que está pronta. É só utilizar. E tem uma grande diversidade de bibliotecas aqui dentro que é bom você conhecer. Então eu recomendo sempre que vocês deem uma olhada nessas coisas. Você vai vai gastar um pouco de tempo lendo tudo isso, né? Mas eu acho que é um exercício que vale a pena para quem for se aprofundar no framework, tá? Então assim, partindo do básico aqui na parte de introdução, logo em seguida ele já tem aqui uma explicação sobre a estrutura de diretórios do framework, né? Então nós temos uma estrutura que ela vai ser, não diria padrão, mas ela vai ser muito parecida com Rails, com Adonis. Então existem padrões ali que são seguidos nesses frameworks de modo geral, e a gente consegue observar esse tipo de estrutura em vários lugares ao mesmo tempo. Então, isso facilita você transitar entre tecnologias também, né? Se você estuda Laravel, muito provavelmente os conceitos que você vai ver aqui, eles vão se aplicar lá no Rails, por exemplo, ou no Adonis, como eu comentei, que são os dois frameworks que eu particularmente considero mais parecidos, né? Eles têm quase a mesma estrutura, eles têm funcionamentos similares e tal. Tem diferenças entre eles, é claro, além da linguagem, né? O Rails é em Ruby, Adonis é TypeScript e o Laravel é PHP. Mas além da linguagem, tem questões estruturais e convenções que a comunidade adotou que se aplicam em um e não se aplicam em outro. Mas, de modo geral, a gente vai encontrar uma estrutura de pastas assim que a gente vai se sentir em casa. Ela vai ser meio
parecida de modo geral, e você vai saber onde procurar as coisas, tá? Aqui nessa documentação, então ele explica tudo, tintim por tintim, o que é e cada uma dessas, o que deve ser colocado dentro dessas pastas. Você vai ver que o Laravel ele já vem com uma grande quantidade de conteúdo criado desde o zero. Quando você cria um projeto, tipo aquele example app lá que a gente criou algumas aulas atrás, você vai ver que ele já vem todo povoado, ele já vem cheio de coisa, né? Mas isso tem um porquê. É porque ele já vem com uma opinião formada de como estruturar a tua aplicação, de onde colocar cada coisa, tá? A própria documentação comenta que isso é uma sugestão. Se você tiver cenários muito específicos e precisar criar uma estruturação diferente, tudo bem, o framework vai funcionar, tá? Você vai adaptar para o teu caso de uso e construir a tua estrutura ali dentro, né? Só que da forma como ele vem, aqui para nossa disciplina ele já atende 100%, né? Então a gente vai mais nos familiarizar com essa estrutura, ver o que a gente consegue aproveitar ali dentro e principalmente nos policiar para criar as coisas no lugar certo, tá? Então a gente precisa ter sim, tem que ser regrado para usar o framework do jeito correto, né? Então não adianta você ter a melhor caixa de ferramentas da oficina, mas você sair batendo prego com a tua furadeira, né? Então conhecer um pouco as coisas e saber a forma de estruturar, saber para que servem essas pastas, o que eu coloco em cada uma delas, eu acho que é algo bastante relevante agora no início. Vocês vão ver mais adiante que o Laravel ele tem geradores de código que são bem interessantes. Então, preciso gerar um novo modelo para o banco de dados, um novo model lá. Ele tem um comando do Artisan que vai gerar isso e vai colocar na pasta certa. Então, de início, eu penso que pode ser uma boa alternativa você entender os comandos do Artisan e mandar ele gerar, né? Claro, tudo que ele gera você vai ter que revisar. Nem sempre vai vir correto e nem sempre vai vir completo. Então, às vezes, você vai precisar modificar alguma coisa ou outra, mas é um bom guia para saber como organizar as coisas. Depois de um tempo, isso vira meio automático. Você nem usa o gerador tanto mais. Você vai lá e vai construindo código manualmente porque você já sabe onde colocar as coisas, né? Então, vamos dar uma olhadinha no projeto para a gente ter uma noção do que ele vem? Eu estou aqui, pessoal, com aquele projeto exemplo que foi criado algumas aulas atrás, né? Eu criei de volta ele aqui, mas é o mesmo, tá? Que é este projeto aqui. Tá? Ele traz um Hello World do nosso Laravel aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas pastas que eu considero bastante relevantes. É claro, não vou passar por tudo aqui porque ficaria muito exaustivo e eu acho que vocês precisam ir mastigando as coisas aos pouquinhos para ir aprendendo como que é a estrutura do framework. Então, como eu falei, vocês já devem ter percebido que ele vem com bastante coisa. Ele é um framework que já vem todo estruturado, vem com muita coisa já pré-definida, e isso é bem interessante porque você não vai precisar criar a tua arquitetura ali dentro muitas vezes. Você vai utilizar a sugestão do próprio framework, né? Mas se a gente observar aqui, nós temos algumas coisas aqui como variáveis de ambiente, que são bem comuns em todas as aplicações, todos os frameworks, né? O detalhe é que o Laravel vem com bastante variável de ambiente já de cara, tá? Não se assustem. Normalmente você não vai precisar mexer muito nisso aqui em ambiente de desenvolvimento. Essas variáveis elas vão ter que ser configuradas sim no momento de fazer um deploy, porque aí o teu banco de dados vai estar hospedado num servidor diferente, não vai estar em localhost, ou um container diferente, dependendo de como você estruturou. Alguns serviços talvez você não utilize na tua aplicação real, né? Por exemplo, não sei se você vai usar um Redis ou não para fazer aquele banco em memória. Enfim, mailer, se a tua aplicação manda e-mail ou não, você vai ter que configurar um mailer próprio, né? Você não vai utilizar o MailPit, que é o basiquinho, né? Que é o mailer que só captura os e-mails aqui em tempo de execução, né? De desenvolvimento. Mas enfim, ele tem bastante variáveis de ambiente aqui porque ele já vem pré-configurado com muita coisa, né? A princípio, o que vocês precisam saber só? Acho que o mais relevante aqui para a nossa disciplina vai ser a parte do banco de dados, que a gente vai utilizar mais para frente. Aqui em desenvolvimento não precisa mexer em nada, tá? Ele já vem pré-configurado para funcionar com o Sail e tá tudo certo. Ele roda um container do MySQL e na porta padrão e carrega, tá? Então, basicamente você não vai precisar fazer nada aqui nas variáveis de ambiente enquanto desenvolvendo a aplicação, tá? O que mais que nós temos?
Do jeito que ele vem configurado aqui, ele já vem com Node, ele roda Vite em front-end, tá? Então você tem um front-end que suporta JavaScript também, né? Através do Vite. Que mais? A tua aplicação em geral, ela vai estar, a maioria dos códigos que você vai construir, eles vão estar aqui dentro da tua pasta app, tá? Essa pasta ela é bem importante, a gente vai ter muita coisa aqui dentro, né? A única coisa que você de cara você não vai encontrar aqui dentro são as views, tá? Você já deve ter imaginado que ele é um framework que trabalha com MVC, né? Ele vai ter os seus controllers lá, tem os models do banco de dados, né? E tem as views também. Só que elas não ficam dentro da pasta app, tá? Elas ficam em outro lugar que a gente já comenta um pouco. Então, essa pasta aqui basicamente ela vai comportar todo o teu código PHP, as classes que você for construir, os models, o banco de dados, os controllers que ficam aqui dentro do HTTP, controllers, tá? Então, ele já vem com uma estrutura bem pronta e bem configurada e basicamente a gente vai estender ela. Então quando a gente for criar novas páginas, novos controllers, novas funcionalidades, a gente vai acabar estendendo essa base que o framework já traz. Isso é uma das coisas que te motivam a usar um framework, né? Porque você não vai construir as coisas do zero, você não vai reinventar a roda, você vai utilizar uma estrutura que já vem pronta, com bibliotecas prontas e vai construir a tua aplicação. Então, uma das principais vantagens de usar um framework, nesse caso, é que você foca o teu esforço em construir a tua aplicação e não em construir uma base, garantir segurança, exemplo, tratar tokens lá de uma API. Não, o framework vai fazer isso para você e você vai construir as tuas regras de negócio, tuas entidades, enfim, né? Então, você concentra teu esforço fazendo a tua aplicação e não fazendo a base, beleza? Aqui tem alguns exemplos até de controller, né? Mais para frente a gente vai explorar isso com bastante calma, né? Mas os nossos controllers, models, enfim, eles todos são classes PHP, né? Eles têm alguns recursos bem particulares do PHP, né? Mas a gente vai vendo isso com o tempo, né? Então dentro da pasta app aqui a gente tem bastante coisa, né? Tem desde os comandos do console, do artisan, as tratativas de exception, né, o teu exception handler, a princípio a gente não precisa se preocupar com isso. O que eu acho relevante aqui, assim, de cara, que você tem que bater o olho e lembrar. Os nossos controllers, onde eles ficam, app, http, controllers. Aqui dentro a gente vai ter controllers, tá? E a pasta models, tá? Essa pasta models, olha só que interessante, ela já vem com user. E o user já é um authenticable, ou seja, o framework já me dá de graça uma tabela que todo sistema vai ter praticamente. Todo sistema tem um user, tem login, tem logout, tem aquele padrão, né? O Laravel já tem isso, tá? Então você não vai precisar ficar se preocupando em construir isso, que estratégia que eu vou utilizar. Ah, vou utilizar token, vou utilizar isso, aquilo, cookie, não sei. O Laravel já faz isso, tá? Então essa classe user aqui no caso, ela é um model lá do banco de dados, né? Só que ao mesmo tempo vocês vão ver que eu não tenho descrição nenhuma da tabela do banco de dados aqui. Eu não sei exatamente o que ela é. Será que ela é uma tabela que foi montada para... Claro, ela foi montada para MySQL porque é o que está configurado aqui. Mas será que ela foi montada com chave primária, com auto-increment no ID? Não sei. Aqui na classe model eu tenho só o modelo de objeto que eu vou trabalhar em PHP, tá? As características que a gente tem lá do banco de dados, elas ficam em outro lugar. Então reparem como o framework ele é todo separadinho, quebradinho, com as coisas no lugar certo. Com o tempo vocês vão se acostumando com essa filosofia, tá? Então assim, para decorar mesmo, HTTP, models, models e controllers. Isso é muito relevante, a gente vai precisar disso em breve, tá? Fora isso, pessoal, nós temos aqui uma pasta de boot, que ele vai carregar todos os serviços que o Laravel tem, não é tão relevante para nós agora no início. Pasta de configurações, isso aqui é interessante, a gente não vai precisar mexer nisso de imediato, mas é interessante você saber que as bibliotecas que são carregadas pelo framework, muitas vezes elas têm configurações específicas, coisas que você vai ter que personalizar às vezes para a tua aplicação. Então, por exemplo, quero ver como que os e-mails são enviados, né? Então aqui ele tem o default mailer, ele está usando SMTP, né? Mas eu poderia estar usando uma API remota, alguma outra coisa para enviar e-mails, né? Então quem configura isso são esses arquivos de configuração,
para eu dizer, olha, onde que está, qual que é a porta do servidor, qual que é... Ele está configurado aqui até para o Mailgun, para fazer isso em produção. Esse é um serviço legal. Pesquisem sobre Mailgun e Mailjet. É um outro serviço bem parecido também. Para envio de e-mails, né? Qualquer aplicação pode utilizar. Sanctum, para fazer autenticação de usuários, né? Então tem todas as configurações dele aqui, dizendo como que vai ser autenticado o usuário, aquele user que tem lá, né? E isso daqui, de imediato a gente não vai mexer, mas é importante você saber que as configurações dessas bibliotecas ficam quase todas aqui na pasta config, tá? Agora, outra coisa que é muito relevante, pasta database, como o próprio nome já diz, é o banco de dados. Esse cara aqui, ele é extremamente importante que você lembre por que ele existe e o que ele tem ali dentro. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver sobre o banco de dados vai ser que o nosso banco de dados ele é construído passo a passo. E a gente faz isso migrando versões do banco. Então, imagine que um servidor está limpo, zerado, não tem nada. Você só instalou uma SQL lá e configurou as portas ali, tudo certinho, senha e tal. Quando você começa a construir a tua aplicação, você vai lá e escreve uma tabela, um model e uma tabela, por exemplo. Quando você constrói outra, você agrega mais isso no teu código e o banco ele vai precisar entender que ele saiu do zero para uma versão que tinha uma tabela. Daquela versão que tinha uma tabela, vamos pensar, ela ficou rodando lá no ar com clientes reais usando durante um mês. Você não pode lá apagar o banco e começar de volta, né? Então você vai ter que migrar ele para uma versão que tem aquela tabela e mais uma. Enfim, o banco vai avançando conforme a tua aplicação cresce, né? Então dentro aqui do database vocês vão encontrar uma pasta chamada Migrations, tá? Que aqui a gente tem todas as migrações que o banco deve passar. Essas migrações, elas são muito importantes porque elas são todas com timestamp. Olha só como é antigo, até isso daqui está estável até hoje, lá de 2014, a primeira migração que eles fizeram lá no template do Laravel, que é para criar a tabela de users, né? Então reparem que o model que a gente tinha lá, o model user, é só uma representação em PHP do que a gente vai manipular, tá? E aqui, efetivamente, nós temos algo que define o esquema daquela tabela no banco. Tá? E quem vai definir como essa tabela vai ser escrita efetivamente, aí é outro departamento, é outra, se isso vai ser MySQL, se vai ser MongoDB, não relacional, relacional, enfim, né? A gente cria o esquema, esse esquema ele tem um ID, ele tem string, nome, e-mail, ele está dizendo que o e-mail tem que ser único, e tem mais alguns atributos aqui que a gente vai ver mais para frente, principalmente quando for mexer com o Sanctum, tá? E ele tem algumas outras tabelas aqui, ó. Tabela para reset de password. Então, toda vez que você gera um token para um usuário poder resetar a senha dele, ele guarda no banco. Quando você cria uma tarefa em segundo plano, uma background job, por exemplo, para rodar todo dia às 3 da manhã e limpar os registros inúteis do banco de dados, né? Pode ser relevante isso em algumas aplicações. Quando essas tarefas executam, ele salva no banco, mantém elas em schedule para executar e quando elas falham, ele tem que notificar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai salvar no banco dizendo, olha, eu tentei fazer isso, mas não deu certo. Então o framework já tem um monte de coisinhas pré-definidas aqui, que são bem interessantes. Tanto para você aprender no início, tipo essa tabela user, que ela é bem trivial de ser entendida, porque ela tem poucos atributos, até coisas mais avançadas, né? Como esses negócios de jobs e tokens, como eles funcionam e tal, né? Então assim, essa pasta ela é bem importante. Lembrem-se que toda vez que vocês forem manipular o banco, migrar o banco, criar alguma coisa nova, você vai gerar uma nova migração aqui. Que o teu banco tem que ir passo a passo, avançando, os clientes que estavam usando continuam usando e logo logo eles vão ter uma funcionalidade nova disponível. Então o banco vai crescendo junto, né? Lembram das factories que a gente viu lá naquela aula de testes? Elas ficam no lugar delas aqui. Então aqui nas factories é onde eu defino como que eu vou construir aqueles objetos de um modo fake, de um modo testável, né? Gerar dados aleatórios para testar. Então aqui eu defino quais models precisam ter factories, normalmente a maioria deles vai ter, e eu defino como que essa factory tem que funcionar. Como é que eu gero esses dados aleatórios, o que que eu quero gerar, né? Fora isso nós temos a questão de seeders também, que é o pontapé inicial do banco. Quando o teu servidor está zerado, você precisa executar alguma coisa para criar alguns dados básicos ali que são cruciais para a tua aplicação começar a funcionar. Sem eles,
ela não funciona. E esses dados normalmente são dados que ninguém cadastra manualmente. Então pega, por exemplo, se você está criando uma aplicação que precisa de endereços, você tem lá estado, cidade, país, né? Você vai pré-popular isso aí, você não vai deixar alguém entrar lá e criar todas as cidades do Brasil manualmente. Você vai criar um script que vai pré-popular o banco, e isso vai ser feito uma vez só, tá? Isso pode ser feito várias vezes também em ambientes de testes, né? Quando você está resetando o banco o tempo todo, como a gente já viu naquele outro módulo lá. Tranquilo? Para não me estender muito, pasta pública, CSS, JavaScripts, coisas que vão ser importadas lá no teu front-end, tá? E as nossas views, que eu comentei que elas não ficam na aplicação, elas são resources, tá? Então aqui na pasta resources a gente vai encontrar sim também CSS, JavaScript, coisas que podem ser utilizadas em front-end, que não são públicas por padrão, e as nossas views. Nesse caso, o Laravel, ele inicializa a aplicação com o Blade, sendo a template engine que a gente vai utilizar. Ele é muito parecido com o HTML, só que ele tem essas notações aqui, onde você pode interpolar código PHP no meio do HTML. Isso vai ser pré-renderizado antes de mostrar para o cliente. Então o cliente vai ver o HTML final, só que o teu servidor processou alguma coisa para conseguir exibir isso. Tá? Nesse caso aqui ele tem até algumas coisas aqui que ele está procurando, se a rota é login, né? Deixa eu ver se acho que não abre, que não tem a rota ainda. Não abre. Mas basicamente se a rota tivesse definido login, ele traria aqui as telas de autenticação e tal, né? Isso na própria home aqui, né? Mas enfim, isso aqui a gente vai ver, vai ter aulas específicas para falar sobre Blade, tá? E uma das últimas coisas aqui, a penúltima que eu quero comentar, pasta de rotas. Então, app, HTTP, controllers e models, tem que saber. Database, tá evidente aqui, né? Tá fácil de achar. Né? Resources views, para vocês encontrarem as views. E aí, de onde partem essas rotas? Por exemplo, eu tentei abrir aqui a barra login e não foi, porque não tem uma rota para isso ainda. Né? Então, nós temos vários tipos de rotas que podem ser criados dentro do Laravel. No caso dessas páginas web, aqui elas são cadastradas aqui no web.php. Né? Se fossem rotas de API, para vocês fazerem um post via JSON, alguma coisa assim, seria no API. Tá? A gente vai explorar isso com calma ao longo da disciplina. Então, aqui só tem uma das rotas definida, né? A gente vai fazer isso no próximo módulo, a gente vai fazer um fluxo completo de uma request, response, tudo para vocês saberem qual é o caminho que as coisas seguem por dentro do framework. Acessei uma página, fiz tal coisa, onde que vai pingando tudo isso. Né? Mas nesse módulo, basta vocês saberem que todas as rotas da aplicação, se for web, vai ser definida aqui, se for API, vai ser definida aqui, tá? Pasta de testes a gente já viu no módulo que falava sobre testes, né? Então, nós temos aqui os testes de feature, testes unitários, e nós tínhamos também os testes de browser lá, que eram cadastrados com o Dusk, tá? Vendor comporta as libraries que estão instaladas aqui via Artisan, nem vou entrar muito em detalhes, né? Nós temos aqui uma série de bibliotecas que já vêm pré-configuradas, né? Então não vou me aprofundar muito aqui. Para fechar o pacote aqui, pessoal, eu quero comentar um pouco sobre os Starter Kits que a gente tem ainda no framework, né? Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, se você quer fazer uma API, o Laravel tem. Se você quer fazer uma aplicação full stack que o front-end é React, ele tem. Se você quer fazer completamente server-side rendering, Blade. Então ele tem um monte de formas de se construir a aplicação, tá? Esse cara aqui, esse Breeze, é um dos principais e um dos mais interessantes para iniciar a aplicação que a gente tem aqui dentro, tá? O Breeze é um pacote que na verdade ele configura a tua aplicação para algum template, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser trabalhar só com API, deixa eu procurar aqui. Tem a versão React, claro, né? O Breeze você pode instalar ele via Artisan e aí executar um comando, ele vai limpar algumas pastas, excluir algumas, criar outras e deixar o teu projetinho pronto para você trabalhar de acordo com algum template, tá?
No caso do React aqui, pessoal, ele sugere o uso do Inertia, que é uma biblioteca que faz a ponte entre uma aplicação front-end React com o back-end em Laravel, tá? Confesso que eu nunca mexi com isso, eu sempre prefiro separar. Quando tem API, é API mesmo e front-end é separado, dois projetos separados. Fica mais fácil da manutenção, na minha opinião, tá? Podem discordar, claro, né? Mas eles têm isso. O Adonis também usa Inertia, então é uma biblioteca que é relativamente famosa, né? E olha só que interessante, nós temos aqui embaixo uma versão dele que eu particularmente gosto muito. Quando eu vou construir APIs com Laravel, eu já crio o projeto vazio e limpo ele com o Breeze, né? Então ele vai transformar a tua aplicação mesmo em uma API. Ele vai tirar algumas coisas e colocar outras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso se comporta. Vamos tentar fazer um exemplo aqui bem rapidinho para fechar o vídeo. Então eu vou voltar aqui no meu projeto, que eu estou com ele rodando, né? Eu tenho que manter o Sail rodando porque o Artisan roda dentro do Sail. Então, do jeito que ele está aqui, né? Eu vou rodar aqui só para mostrar para vocês como que a gente pode transformar uma aplicação em uma API. Deixa eu ver o que é. Tá, eu não tenho Breeze instalado. Vamos lá. Breeze, deixa eu ver aqui o que precisa. Só um pouquinho. Tem que fazer o comando do Composer aqui para instalar o Breeze. Save. Deixa eu até aumentar aqui. Se ficar muito demorado aqui eu corto o vídeo, tá? Mas ele vai instalar o Breeze e os pacotes necessários para depois executar o Breeze e transformar a tua aplicação. Então, assim, moral da história desse fechamento aqui é você saber que ele é um framework muito versátil. Você pode fazer um monte de coisas com ele sem muita configuração, porque ele já faz a maioria das coisas para você. Aí você foca teu código na tua aplicação. Então esse cara aqui ele é utilizado para Next ou API, né? Então uma API, vamos puxar o peixe para o meu lado. Se você fosse fazer um aplicativo Android lá, você poderia, olha só, ele já está pedindo aqui, ó, o que eu quero, ó, Blade, React, Vue ou somente API. Então eu instalei o Breeze e rodei ele agora. Vejam o que vai acontecer com esse projeto. Eu quero manter o PHP Unit, sim, tá? Foi, e agora tem que migrar de volta. Ele criou lá uma nova migration lá. Olha o que aconteceu com o Resources aqui, ó. Sumiu as nossas views aqui do CSS que tinha aqui e tal. Sumiu mais algumas coisas aqui que foi tão rápido que eu não vi, né? Mas a nossa aplicação agora, ela não é mais uma aplicação full stack com aquela view lá que a gente tinha, aquele Hello World aqui. Vamos dar um F5 aqui para ver. Ó, Laravel e a versão. Ou seja, agora ela é uma API que só responde JSON. Então ele pré-configurou tudo para você, que é basicamente duas linhas de comando que eu fiz ali, né? Eu só rodei o Artisan, o Composer para instalar o Breeze e depois Artisan Breeze Install. Aí ele fez esse boot aqui, excluiu tudo que não precisava e transformou a minha aplicação em uma API. Então aqui dentro da questão dos controllers agora e tudo, a gente poderia criar rotas de API, né? E executar essas rotas de API com comandos get, post, put, delete e tal, né? Então olha só como é interessante, é uma forma de você só cria o projeto e morfa ele, vamos pensar lá nos Power Rangers, você transforma ele no que você quiser, né? Então ele tem uma série de possibilidades ali que são basicamente, eu não vou falar um clique porque é um enter na verdade que você vai ter que dar uma vez que o Breeze esteja instalado. A própria do React, que eu acho bem interessante, né? Eu confesso que eu nunca utilizei via Inertia, mas ele vai fazer a mesma tela Hello World, a mesma coisa, só que com React. Então, se você está acostumado a trabalhar com React no front-end, é só você transformar teu projeto. Claro, você não vai fazer isso com um projeto que já está em execução há muito tempo, que tem muita coisa pronta. Isso é para quem está começando, está fazendo um projeto agora, escolhe suas ferramentas e vai para a guerra. Então, pessoal, acho que de modo geral, assim, para vocês terem uma ideia do que o framework é, o que ele faz e o que você consegue configurar de início, o que é importante saber de pastas aqui e tal,
eu acho que ficou de bom tamanho. No próximo, a gente vai fazer então um fluxo completo aqui utilizando o Blade mesmo, né? A gente não vai usar a API, né? Foi só um exemplo, mas para vocês entenderem por onde as coisas passam desde o momento que o usuário acessa uma página até o processar alguma coisa e devolver, tá? Então, esse daqui é mais um overview mesmo, qualquer coisa vocês entram em contato.